Quando eu te pergunto qual é o maior deserto do mundo, o que vem à sua mente? Areia a perder de vista, um sol escaldante e camelos. Basicamente a imagem clássica do deserto do Saara. Certo? Pois bem, prepare-se para uma reviravolta que vai mudar a sua percepção sobre o nosso planeta. E se eu te dissesse que o maior deserto do mundo não tem nada a ver com calor e areia, mas sim com gelo e um frio extremo? Sim, você ouviu bem. O maior deserto da Terra é a Antártida. Parece contraintuitivo, não é mesmo? A gente aprende na escola que deserto é um lugar quente e seco, mas a definição científica de deserto é, na verdade, muito mais simples e abrangente. Um deserto é qualquer região que recebe uma quantidade extremamente baixa de precipitação. Precipitação, no caso, pode ser chuva, neve, granizo. Qualquer forma de água que cai das nuvens, e é aí que a Antártida entra na história. E com força total. Para ser considerado um deserto, um lugar precisa receber menos de 250 milímetros de precipitação por ano. E acredite, a Antártida se encaixa perfeitamente nesse critério. Vamos comparar os números para ter uma ideia clara. O famoso deserto do Saara, que ocupa uma área gigantesca de cerca de 9,2 milhões de quilômetros quadrados, recebe, em média, menos de 100 milímetros de chuva por ano. É incrivelmente seco, sem dúvida. Agora, vamos para o sul, bem para o sul. A Antártida, aquele continente branco e gelado no fundo do nosso mapa, tem uma área de aproximadamente 14,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é mais de uma vez e meia o tamanho do Saara e a precipitação. A média anual no interior do continente antártico é de apenas 50 milímetros. Em algumas áreas, como os vales secos de McMurdo, não neva há milhões de anos. É um dos lugares mais secos do planeta. Então, sim, a Antártida não é apenas um deserto, mas o maior de todos, tanto em área quanto em secura. Ela é o que chamamos de deserto polar ou deserto frio. A principal razão para essa secura toda é o frio extremo. O ar muito frio, simplesmente não consegue reter muita umidade. Qualquer vapor de água que chega ali congela e cai como finos cristais de gelo, quase como uma poeira de diamante, em quantidades mínimas. Além disso, existe um sistema de ventos de alta pressão no centro do continente que empurra o ar mais úmido para as bordas, mantendo o interior permanentemente seco e gelado. É como se houvesse uma barreira invisível de frio impedindo a chegada da umidade. Agora você pode estar pensando, mas e todo aquele gelo? Como pode ser um deserto se está coberto por uma camada de gelo de quilômetros de espessura? Essa é uma ótima pergunta e a resposta está na diferença entre ter água e receber água. Aquele gelo todo que vemos na Antártida não se formou da noite para o dia. Ele é o resultado de milhões e milhões de anos de acúmulo. A pouquíssima neve que cai a cada ano nunca derrete por causa do frio intenso. Então ela se acumula camada sobre camada, sendo compactada pelo próprio peso ao longo de milênios até se transformar em gelo denso. Pense nisso como uma conta poupança de gelo. Mesmo que os depósitos anuais sejam minúsculos, como a conta nunca é sacada, o saldo só cresce ao longo do tempo. A camada de gelo da Antártida é um registro climático que guarda informações de quase 1 milhão de anos da história da Terra. Então vamos recapitular os gigantes. O maior deserto do mundo é o deserto polar antártico.
com seus impressionantes 14,2 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, vem outro deserto frio, o deserto polar ártico, que cobre partes do Canadá, Groenlândia, Rússia e outras regiões do norte, com cerca de 13,9 milhões de quilômetros quadrados. Só então, em terceiro lugar, aparece o nosso conhecido deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo. Incrível, não é? Os dois maiores desertos do planeta são, na verdade, os lugares mais frios que existem. Mas a Antártida não é só gelo e secura. É um lugar de extremos fascinantes. Além de ser o maior deserto, é também o continente mais frio, mais ventoso e de maior altitude média da Terra. As temperaturas no interior podem cair para menos de 80 graus Celsius negativos. Os ventos, chamados de ventos catabáticos, podem atingir velocidades de mais de 300 km por hora, soprando do Planalto Central em direção à costa. É uma força da natureza implacável. E mesmo nesse ambiente hostil, a vida encontra um caminho nas costas e na Península Antártica, onde as condições são um pouco mais amenas. Encontramos uma vida selvagem icônica. Pinguins, como o pinguim imperador e o pinguim de Adélia, formam colônias gigantescas. Focas de várias espécies descansam no gelo marinho, e as águas geladas ao redor do continente são ricas em krill, o pequeno crustáceo que é a base de toda a cadeia alimentar antártica, alimentando desde pinguins até as gigantescas baleias azuis. É um ecossistema frágil e perfeitamente adaptado a essas condições extremas. No interior do continente, a vida é muito mais rara. A maior parte é microscópica. Bactérias, algas e fungos que vivem em nichos protegidos, como dentro de rochas porosas. A descoberta desses organismos, chamados de extremófilos, nos mostra o quão resiliente a vida pode ser e amplia nossa imaginação sobre onde a vida poderia existir em outros planetas e luas do nosso sistema solar, como em Marte ou na Lua Europa de Júpiter. Então, da próxima vez que você pensar em um deserto, espero que sua imaginação vá além das dunas de areia. Lembre-se do vasto continente branco no sul do nosso planeta, um lugar de silêncio profundo, beleza estonteante e extremos que desafiam a nossa compreensão. A Antártida é um lembrete poderoso de que a Terra está cheia de surpresas e que nossas definições e conceitos precisam, às vezes, ser expandidos. O maior deserto do mundo não é quente. É congelante. E essa verdade surpreendente nos ajuda a ver nosso planeta com um novo olhar, cheio de admiração por sua diversidade e complexidade. Compreender que a Antártida é um deserto também nos ajuda a entender sua importância para o clima global. Esse gigante gelado funciona como o ar-condicionado do planeta, refletindo a luz solar de volta para o espaço e influenciando as correntes oceânicas e os padrões climáticos em todo o mundo. As mudanças que ocorrem lá, como o derretimento do gelo, têm consequências que são sentidas em todos os cantos da Terra. Por isso, proteger esse deserto frio não é apenas uma questão de preservar uma paisagem remota, mas de cuidar da saúde de todo o nosso lar. Espero que você tenha gostado de desvendar esse mistério geográfico comigo. É fascinante como uma simples pergunta pode nos levar a uma jornada de descoberta tão incrível, redefinindo o que pensávamos saber. O mundo é realmente um lugar cheio de maravilhas escondidas. Se você curtiu essa viagem ao coração do maior deserto do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que também vai ficar de queixo caído com essa informação.
E, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo conhecimento. Ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair. Muito obrigado por assistir e até a próxima!